A Bíblia nos mostra uma aliança. Se nós observarmos o capítulo 23 do Êxodo, nós vamos perceber que quando Deus havia tirado o povo do Egito, Ele chama Moisés para uma conversa particular. E nesta conversa, Ele propõe uma aliança entre Ele e o povo. Adentrando no capítulo 24, a gente percebe que quando Moisés transmite a proposta de Deus, o povo por unanimidade aceita. E ali Deus ratifica. O povo oferece sacrifícios pela madrugada. E ali está presente a geração presente e a geração futura. Ao passar dos dias, a Bíblia nos mostra que Deus foi fiel. Qual era a proposta? Deus propôs ser fiel ao povo, colocando-o na terra prometida. E obviamente queria que o povo fosse fiel a Ele em todos os seus aspectos. Pode deixar esse de plástico aqui mesmo, eu vou precisar dele. Obrigado. Quando nós observamos, a Bíblia diz que Deus colocou o povo na terra prometida. E quando o povo chega na terra prometida, então a Bíblia diz que o povo entrelaçou-se com os moradores daquela terra e feriu a Deus. E se nós percebermos o andar da história, você vai perceber histórico de altos e baixos na vida do povo. E o povo era o projeto de Deus. Quando nós chegamos a um período na história que não quero bater detalhe, amanhã é dia útil e os irmãos precisam levantar cedo, mas quando nós observamos o contexto da história, a Bíblia nos faz deparar o povo de Deus, o Israel, com uma situação inusitada, uma situação adversa, a ponto que a insensibilidade tomou conta do povo e o povo perdeu o sentimento de Deus. Se nós observarmos, a insensibilidade levou o povo para um caos, para um nível tão baixo, que todas as camadas principais foram ludibriadas por esta insensibilidade. Se nós observarmos no Reino do Norte, as 10 tribos também estavam no mesmo contexto das tribos do Sul. Ou seja, e Deus envia Oséias para advertir o norte. E enquanto a tribo do sul, Jerusalém, que era simbolizada as tribos por Benjamim e Judá, essa tribo também entra neste período de insensibilidade. O Jerusalém, o centro da adoração, o povo agora já não tinha mais liberdade para adorar, porque as classes já haviam sido ludibriadas pelo contexto da insensibilidade. O pecado fazia parte desde o palácio a mais simples choupana de todo o Israel. Então Deus não tinha liberdade de falar com o povo, já não havia mais vozes, porque os sacerdotes já não tinham subsídios para oferecer sacrifícios verdadeiros. Os sacerdotes lamentavam, os profetas já não tinham mais credibilidades para advertir o povo. É neste contexto que Abacuque não entende aquela situação. Abacuque era contemporâneo desta história. Então Abacuque vê uma situação tão adversa no meio do povo, que em vez dele reclamar, ele se enclausura. A Bíblia mostra que ele se tranca buscando a Deus um renovo e um grande avivamento. E o que é que ele faz? Ele começa a orar, mas a oração, que é um diálogo entre duas pessoas, ou mais com tempo de ouvir e de falar, então ele vê o que Deus não estava respondendo. Aí ele sai da oração e entra no desespero, no grito, no clamor, e Deus não lhe responde. Então ele abre o coração e ele começa registrando, dizendo: até quando eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar, vou gritar e o Senhor não vai me responder? Aí Deus resolve responder a Abacuque no meio do caos. E Deus diz a Abacuque: Abacuque, eu vou fazer uma coisa muito grande dentro do meu povo. Eu vou trazer renovo. Mas porém, Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão grande que quem ouvir não vai acreditar. Aí Abacuque se assusta e diz: Senhor, o que é que tu vai fazer? Aí Deus diz: eu vou usar os caldeus para punir o meu povo. Ou seja, para trazer avivamento de novo, Abacuque, tem que ter aperto, tem que ter conserto, tem que ter quebrantamento. E o povo não está nem aí, então eu vou apertar. Aí Abacuque diz: Senhor, essa nação é muito feroz, é mais ímpia que nós. Deus diz: eu sei que os soldados deste povo é mais valente do que o lobo da tarde, e os seus cavalos mais velozes do que o leopardo, mas é este mesmo. Aí Abacuque entra em queixa com Deus, diz uma proposta, Deus responde. Aí Abacuque
Abacuque diz: tá bom, Deus, eu vou me trancar de novo, eu vou voltar para a torre e vou ver o que é que o Senhor tem a falar. Quando chega no capítulo 3, Abacuque entende que era preciso cacete no lombo do povo. Aí ele entende o mistério, aí ele diz: Senhor, entendi a tua palavra e estou com medo, aviva a tua obra no meio dos anos. Veja que Abacuque expressa a maior expressão de fé que um ser humano podia expressar, quando ele começa a orar em louvor. No capítulo 3 você vai descendo e chega o ponto que ele usa a impossibilidade, mandando Deus mandar bronca. Veja que ele usa os 3 tipos de árvores perenes. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, era impossível. Essas árvores são perenes. E veja, ele pega o ápice da economia da época. Ele diz: ainda que não haja vaca nos currais e os rebanhos de ovelhas sejam arrebatados, pode acabar com tudo, todavia eu espero no Senhor, no Deus da minha salvação. Manda bronca, Deus. Abacuque passa, e Deus não tinha uma voz. Aí agora Deus vai no centro político de Jerusalém, no período do rei Uzias. E a quem é que ele dá uma visão? Ao superintendente de assuntos internacionais do rei Uzias, conhecido por Isaías. Agora Deus adverte o povo. Aí Deus dá uma visão a Isaías, mostrando como estava a situação. Veja que quando ele começa a descrever a visão. E se você olhar a partir do versículo 2, ele começa com uma lamentação. Ou o versículo 3, veja que a visão que Deus mostra a Isaías era urgencial. Deus diz: olha, Isaías, a situação. Ouve, ó terra, presta atenção, ó terra, ó céus, porque eu filho criei e os engrandeci, mas estes se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Veja que a situação era tão catastrófica que Deus mostra a Isaías o que estava acontecendo. Veja que eu estou contando a história bíblica, não me entendam pelo outro lado. Aí Isaías começa a dizer que Jerusalém estava feito um corpo apodrecido, desde a planta do pé ao couro cabeludo, e não queria ser untado com óleo, estava na comodidade. Aí Isaías mostra as 4 camadas essenciais, a situação que ela estava. Isaías começa a dizer que os sacerdotes se acomodaram, a classe nobre não estava nem aí para despertar o povo, os profetas haviam calado a voz, os jovens haviam se prostituído e não buscava mais a presença de Deus. Aí a Bíblia diz, Isaías vai discorrendo, Isaías diz que a classe feminina, ela também ludibriasse pelo costume e pelo avanço da modernidade cananeia. Aí Isaías diz que as filhas de Sião colocava um rosário no pescoço, misturava um líquido chamado de perfume afrodisíaco, que era costume das cananeias, se embelezava, preocupava mais com a beleza do que com a simplicidade. Então Isaías diz que elas colocavam pince no umbigo, colocava corrente no tornozelo, vestia vestido luxuoso, pintava os cabelos de várias cores, melava a cara de todo tipo de maquiagem e saía para o culto rebolando feito cavalo, cascaveando ou aprendendo o passado. Aí Isaías diz que isso ofendia a Deus, e o pior, não queria ouvir a voz de Deus, andava com o pescoço para cima como se fosse alguém. Aí Deus, no capítulo 3 versículo 24, ele engrossa o quadro, ele diz na visão: Isaías, diga a este povo que no lugar do perfume eu vou colocar carniça dentro de Jerusalém, no lugar dos cabelos pintados vou deixar tudo careca, no lugar da cara pintada eu vou tocar fogo, e os jovens prostitutos eu vou matar a espada, para saber que ainda tem Deus santo dentro de Jerusalém, ainda tem Deus que faz milagre. Termina o capítulo 5, e o povo não ouve a Deus. Veja que Deus termina o capítulo 5, a visão de Isaías, com a lamentação. Deus diz: Isaías, eu plantei uma vinha e eu semeei sementes boas, eu a cerquei, eu coloquei vigias na torre, e eu esperava que nascesse uva boa, mas nasceu uva brava. Isaías termina o capítulo 5, entre os 6. Isaías tinha tudo para ser um propagador funerário. Veja que ele começa o capítulo 6
propagando um evento da maior autoridade política da época. Ele tinha tudo para continuar. Aí ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, ponto. Ele deixa de falar de funerário. Aí ele diz: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E quando Deus o leva em espírito, que ele chega no céu, havia uma reunião. E qual era a reunião? Urgencial. Qual era a pauta? Uma voz. Deus queria uma voz para divertir o projeto. Aí Isaías vê a reunião, e no meio da reunião Deus clama: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías já puro diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus envia Isaías para... Veja que ele já entra como oráculo de Deus. Ele já entra advertindo o projeto. Veja que a mensagem de Isaías era sempre Deus estimulando o povo a evitar o juízo eminente. Veja que Isaías entra profetizando. A maior mensagem de Isaías, as maiores, é no contexto de reconciliação, de renovação. Olha, não temas, ó bichinho de Jacó, se tu passares pelas águas, não se submergirás. Se o fogo te pegar, tu não te queimarás. Olha, eu estou contigo, foi eu que te escolhi. Olha a mensagem de Isaías: o meu braço não está encolhido, o meu ouvido não está agravado para não poder ouvir. Olha a mensagem de Isaías: fui eu que criei o ferreiro, o assoprador de brasa, e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Olha a mensagem de Isaías: não temas, ó bichinho de Jacó, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te ajudo. Envergonhados, confundidos vão ser todos que se revoltarem contra você, tornar-se em nada. Olha a mensagem de Isaías: um princípio remoto de possibilidade. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Até pode, mas eu, Senhor, todavia não me esquecerei de você, ó Jacó. Mas não resolveu. O povo não se voltou para Deus. Segundo os escritores hebreus, segundo a tradição diz que calaram Isaías. A verdade incomodou, e com a morte absurda serraram Isaías no meio, como se fosse um pedaço de madeira, diz a tradição. Tronco para um lado, cabeça para o outro. Então a notícia da morte de Isaías tomou conta de Jerusalém e circunvizinhança. O que fazer agora? Os jovens temiam, ninguém queria ser uma voz. Parecia que o pecado ia prevalecer, parecia que não ia ter mais avivamento. Aí de repente, quando ninguém esperava mais, aí Deus vai lá no interior de Jerusalém, na cidade de Anatote. Só morava lá os sacerdotes. Quando ele chega na casa de Ilquia, ele já entra como um Deus que ele é, nem pede licença. E ele encontra um jovem de 16 a 17 anos e já entra dizendo: antes que tu formaste no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Mas a notícia era tão pejorativa que Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, esse negócio está sério aí, eu não passo de uma criança. Não diga que não passa de uma criança. O que eu colocar na tua boca tu vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai ter que ir, e eu vou estar com você para te livrar. Jeremias entra no contexto. Olha a mensagem de Jeremias: trazer avivamento. Olha a mensagem de Jeremias: reconciliação. A ponto que sobrou para ele vergonha, cisternas, bufetadas. A ponto que Jeremias entra num princípio de depressão. Se você ler o capítulo 20, ele está arrasado. Ele diz na cara de Deus, ele diz: Senhor, tu me iludiste. Tu me enganaste, eu enganado eu fiquei. Eu disse que eu não queria aceitar esse negócio, mas o Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceste. Agora a tua palavra se tornou opróbrio, vergonha na minha boca. Eu falo, ninguém quer acreditar. Eu me tornei a pior vergonha e eu quero parar e não consigo mais, porque quando eu penso em parar, esta palavra queima no meu coração como se fosse uma brasa de fogo. Não dá para parar mais. Aí Deus diz: desce a casa do oleiro. Aí Jeremias desce. Aí ele vê o vaso na mão do oleiro e o vaso quebra. Era impossível. Jeremias viu algo que era não costumava acontecer. O vaso quebra na mão do oleiro e o oleiro começa a refazer
com a mesma argila. Aí quando Jeremias se assusta, Deus diz assim: sois vós na casa, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Jeremias, como fez esse oleiro, não posso fazer eu vou quebrar, mas eu vou refazer de novo. Não demora muito, não demora muito. O que Abacuque viu, aconteceu. Os caldeus, a pior política e belicamente falando nação, cerca Jerusalém. Jerusalém, a imponente Jerusalém, a higiênica Jerusalém, agora está sitiada pelo pior inimigo daquela época. Então os soldados não puderam resistir. Não tinha importação e nem exportação. Politicamente estava acabada, espiritualmente embaixo do zero. Então o inimigo prevalecia. A coisa foi apertando lá dentro. Os soldados foram perdendo a força, e os soldados caldeus invadiram Jerusalém. O massacre foi cruel, que o salmista no Salmo 79, ele no meio da dor, ele canta em oração. Ele diz: ó Deus, estão invadindo a tua herança, Senhor. O sangue dos teus filhos estão correndo feito água em volta de Jerusalém. Eles estão dando os cadáveres dos teus filhos por alimento às aves do céu. A sua carne as feras estão rasgando, e não tem quem os sepulte. Ó Deus, faz alguma coisa. Precisava quebrantamento. Os caldeus entram, arrasa com Jerusalém, quebra a casa dos nobres, quebra o santuário e leva Jerusalém à miséria. Agora tudo no chão, tudo acabado, sintetizando as duas invasões. Agora tudo acabado, tudo no chão, tudo queimado, sem prosperidade. Agora o povo vai para o cativeiro, e o profeta Jeremias no calabouço. Quando o profeta Jeremias sai do calabouço, estava miséria, estava desgraça, com a proposta irrecusável. O Nabucodonosor mandou dizer: Jeremias, eu sei que tu és profeta de Deus, vem para a Babilônia que eu cuido de você. Aí Jeremias não aceitou, porque ficou os pobres ainda em Jerusalém. Agora Deus, olha o que é que Deus faz para um grande avivamento. Ele deixa Jeremias no meio dos pobres. Agora o povo pior, a classe nobre, os ricos e todos os maiores vão sendo levados como os cativos para a Babilônia, sem perspectiva de retorno. Os edomitas, as nações vizinhas, olhavam do monte e dizia: acaba com eles, arrasa, nunca mais eles voltarão. Aí o que é que Deus faz? Deus deixa Jeremias no meio dos pobres e pega Daniel, Ananias, Misael e Azarias e manda para a Babilônia tocar fogo lá. Aí enquanto pensavam que o avivamento estava acabado, aí lá na Babilônia, no meio do palácio, aí Daniel e os seus amigos não aceitaram a proposta. Vocês foram selecionados para quê? Para comer, para beber a bebida do rei, estudar na melhor faculdade da época. Só por exemplo, estes dias eu passei em Harvard, eu andei nas salas da universidade melhor do mundo, Harvard, lá em Boston, e eu chorava porque eu não tive esta oportunidade. Conversando com pessoas de várias etnias, várias nações, eu chorava. Agora Daniel, na sua época, e os seus amigos tinha tudo a favor, a melhor faculdade, era só aceitar a proposta. Quando o eunuco faz a proposta, dá para ver até hoje Daniel dizendo: ei Senhor, esse negócio não dá para mim não, dá para nós não. Mas por quê? A comida e a bebida da Babilônia é sacrificada a ídolo, mas nós somos crentes de Israel, nós somos do fogo, nós somos do avivamento, nós não vamos te dobrar. A decisão foi tão grande que em poucos anos Nabucodonosor teve que engolir: a minha província, ninguém pode adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus embaixo na terra, e com Ele mora a luz, porque Ele revela o que está em treva. Agora Deus, uma voz no meio dos pobres, e outra voz sacudindo o palácio. Embora o tempo se passa, quase 70 anos, e os judeus no cativeiro, sem perspectiva de recomeço. Só para os irmãos terem uma ideia, o salmista no Salmo 137, ele diz que eles acordaram um dia diferente no cativeiro, e em vez de ir trabalhar,
As lágrimas enchiam os olhos. Começaram a chorar. E qual era o motivo do choro? Lembrando de Sião. Lembrando quem eles eram. Lembrando do fogo do holocausto. E agora na miséria que se encontravam. E agora o que fazer? Eles choram. Não podemos adorar, não podemos louvar. Por quê? Não tem noção, os nossos instrumentos já estão pendurados. No meio da lágrima. Aí olha o que é que Deus faz. Aí Deus tinha quem na Babilônia, na beira do rio Quebar? Ezequiel. Uma voz no meio dos pobres, uma voz no palácio e uma voz no meio do povão. Então quando o povo chorou, ele sabia que tinha fogo na beira do rio. Aí a Bíblia diz que os adoradores, o povo correu e foi para onde? Para a beira do rio. Me permita, pastor, só para vocês terem uma ideia. O Salmo 137 diz, me ajuda aqui, Júnior, vem aqui, filho. O Salmo 137 diz que eles chorando, saíram das suas casas e correram para a beira do rio. Quando chegaram na beira do rio, colocaram o joelho no chão e botaram a cara no pó. E as lágrimas caindo. Aí os soldados ouviam. Os soldados vendo eles com a cara no pó, diziam, cante agora. Um daqueles hinos que vocês cantavam em Sião, alegra o coração da gente. E ele chorando dizia, não podemos cantar. Estamos em terra estranha, como adorar a Deus na terra estranha? Mas um daqueles adoradores não resistiu. E o salmista disse na oração, oh Jerusalém, Jerusalém, minha maior alegria, como eu posso me esquecer de ti? A minha língua pegue no céu da boca e a minha mão direita se esqueça da minha esquerda. Se eu não pegar os meus instrumentos agora e adorar o meu Deus, eu vou adorar. Eles levantam. O hino de Israel hoje tem uma estrofe que quando você tira do hebraico para o português, ela diz o seguinte, enquanto o coração bater dentro do peito da alma judia, ainda há esperança. Se fosse hoje, ou na época, eles começaram a cantar, sozinho. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aí os outros foram chegando à igreja. Imagina a cena no meio do cativeiro. Babilônia não é teu. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aí as lágrimas caíam, a saliva pingava, a voz se acabou e eles começaram a gemer no cativeiro, só assim. A Bíblia diz que Deus não resiste lágrima sincera no olho de um cristão. O salmista no Salmo 56 ele diz que Deus colhe toda lágrima que cai do olho do crente, para quando no dia da vagueação, quando todos pensarem que era o fim, aí Deus olha a lágrima e diz, vou dar jeito agora. Ele tem lágrima, ela tem lágrima. Então Babilônia não é lugar de adorador. Aí Deus faz cumprir o que disse a Isaías no capítulo 45. Eu tomarei o meu servo Ciro e vou fazer vocês voltarem. Mas Senhor, a gente está sem nada. A melhor coisa que a gente tinha, Senhor, eram os tesouros, a oferta. Nabucodonosor trouxe e enterrou num túnel subterrâneo, porta de bronze, ferrolho de ferro. Vamos voltar de mãos vazias? Não, vamos não. Sou eu, Deus, que vou planear os caminhos tortuosos e vou fazer vocês voltarem.
Eu vou quebrar o ferrolho de ferro e vou explodir as portas de bronze e vou tirar os tesouros escondidos e vou devolver para vocês saberem que fui eu que chamei vocês pelo nome. Fui eu. O rei Ciro é tomado e o rei Ciro promulga: quem quer voltar para recomeçar? 50 mil famílias se apresentaram lideradas por Zorobabel. Vamos voltar. A história diz que o rei Ciro pegou as melhores sementes de Babilônia, as mais produtivas, porque Jerusalém estava arrasado, deteriorado. Para eles recomeçarem. Ninguém acreditava mais. Quando ninguém acreditava mais no projeto de Deus, acabado, de repente aparece na estrada de novo, voltando aquele que ninguém acreditava, Israel, Israel de Deus. O impacto foi tão grande que aquelas mesmas nações que os amaldiçoaram das montanhas, quando viram, tiveram que engolir. Aí surgiu o Salmo 126. Eles olhavam para as montanhas e as pessoas dando glória a Deus. Aí eles começaram a cantar: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo. Então entre as nações a gente ouvia dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, e é por isso que nós estamos alegres. Ei! Diga para quem está ao seu lado: estou voltando. Estou voltando. Estou voltando. Estou voltando. Lembra como era o Pentecostes dos nossos cultos? Os nossos cultos, quantas vezes eu não carreguei crente dentro do carro de mão? Terminava o culto, ninguém podia sair. O pastor dizia: que é que faz, Bento? Paga a luz, pastor. Quando apagava a luz era que o fogo pegava. Era Jesus batizando, Jesus curando. E os não crentes olhando assustados. Pega os crentes, leva para casa nas costas, no carro de mão. Eram os crentes na rua profetizando e os não crentes correndo atrás: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 3 dias jejuando. Preguei sábado à noite, domingo de manhã. Fui para um hotel. Cheguei no hotel. Quando eu vou orar um pouquinho e descansar, o interfone toca. Pastor Genival, pois não. O inferno tem que se dobrar quando o crente volta cheio. Tem uma moça aqui que quer se matar. Vá lá orar. Saí às pressas, subi no apartamento. Quando eu cheguei lá, não vou citar o nome, está sendo filmado, é questão ética. Era uma das mais famosas cantoras da época do Brasil. Tinha ido cantar numa discoteca lá e estava querendo o demônio matar ela. Quando eu abri a porta, que bati na porta melhor que ela abriu, que olhou para mim, parou com o olho vermelho e disse: o senhor é o pastor Genival que está hospedado aqui? Sou. O senhor tem fogo? Eu disse: já sou preto de tanto fogo que eu levo nas igrejas. Satanás quer me matar, vai matar mais não. Passei meia hora orando por ela, ela se converteu. Por um mês eu a discipulei. Perdi o contato pela internet e depois ela se desviou. Mas o interessante é que eu não sabia que naquele hotel tinha uma determinação: 7 horas da noite ninguém entra e ninguém sai. Por quê? Os artistas e as atrizes da Globo estavam lá, ia fechar para confraternização. Aí 7h10 eu saí do quarto. Quando eu saí do quarto, que cheguei no corredor da saída, tinha um grupo de atores e atrizes seminus. Fecharam o corredor, ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Quando eu apareço no corredor, hoje eu ainda estou com a camisa branca, naquele dia eu estava todo escurinho. Aí quando eu parei não podia sair. Aí o DJ que controlava a música lá em cima ficou de pé, olhou para baixo e começou a gritar: vou parar a música, vou parar a música, vou parar a música. Os atores disseram: não pode, custou caro, o que é que está acontecendo? Ele começou a gritar: saiam da frente, abre o corredor, abre ala. Mas o que é que está acontecendo? O ungido de Deus vai passar e você tem que respeitar. Quem vai voltar comigo? Vamos
buscar o que se perdeu. Eles chegam em Jerusalém. Me dê mais uns 10 minutos. Eles chegam em Jerusalém. Por isso que eu estava pregando correndo. Mas eles não conseguem recomeçar. Eles queriam recomeçar sem tirar o pecado. Os samaritanos mandavam lá dentro. Então eles chegaram com as melhores sementes nas costas e os instrumentos nas mãos. Não se preocuparam em tirar o pecado. Aí eles pegavam a semente e saíam semeando no vale produtivo para recomeçar. E a semente não germinava. Aí eles diziam: Senhor, manda a chuva, dá enxurrada, como no degelo do Negueb, Senhor. Transborda o ribeiro, senão a semente não vai nascer. Aí Deus diz: nada de chuva. A terra está seca. Cave mais fundo. Porque é aquele que com lágrimas semeia. Com certeza voltarão com os seus molhos cheios de alegria. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e pergunta ele: a terra está seca lá, meu filho? Diga: não desista, cave mais fundo. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Depois de alguns anos, alguns desanimados voltaram para Suzã para rever a família, para a terra do cativeiro. E quem vem no meio deles? Hanani. Quando Hanani chega em Suzã, havia um crente apreensivo lá, um homem de uma categoria invejável, o melhor amigo do rei, um cargo de confiança, chamado Neemias, mas queimava por dentro. Deus agora precisava de uma voz no meio dos destroços. Deus precisava de alguém no meio dos destroços. Aí Neemias pergunta a Hanani: como é que estão os irmãos que escaparam do cativeiro, Hanani? Em Jerusalém. Aí os dois começam a chorar. Hanani começa a dizer: os irmãos estão em miséria. Jerusalém está uma vergonha, os muros, as portas queimados. Aí Deus toca no coração de Neemias. E Neemias empreende uma viagem de mais de 1.600 quilômetros aproximadamente. Deixa o cargo. Quando ele chega em Jerusalém, eu vou sintetizar. Quando ele chega em Jerusalém, só tinha monturo. Os samaritanos lá dentro, dando ordem. Sanbalate era quem mandava lá. Aí Neemias não teve outra alternativa. Neemias não entendia de construção civil, ele entendia de fé. Aí ele vai para o lado norte uma noite. Vamos recomeçar. Para a glória voltar, para ter fogo aqui de novo, para ter sacrifício, tem que tapar as brechas, para os samaritanos não entrar mais. E para tapar brechas, precisa de matéria-prima, pedras. Aí ele vai no lado norte. Quando ele vê, capítulo 4 fala isso: só tinha monturo e as pedras queimadas por baixo. Ele vai no lado sul, a mesma coisa. Só como ele não entendia de construção, ele entendia de fé, ele faz o croquis para recomeçar. Aí quando ele apresenta para os irmãos o recomeço, aí os irmãos dizem: não vai dar certo. Aí ele diz: vamos lá, que o Senhor dos céus vai nos fazer prosperar, vamos meter a mão à obra. Irmãos, olha que coisa linda. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, segundo a história, as pedras do muro não eram pedras pequenas. Um homem não podia carregar, eram pedras grandes. Então era cada família saía, dá para ver hoje, para recomeçar, saía no meio do monturo, tirando o barro de cima. Quando destampava, aquelas pedras grandes, mas queimadas, eles pegavam na leva, um do lado, outro de outro, um na frente e outro atrás, e a pedra saía tremendo das mãos. Chegava na brecha do muro, pá,
soltava a pedra. Quando um ia voltando, outra família já vinha chegando. Pá! E o muro foi levantando. Aí a notícia chegou em Samaria. E Sambalate, o boca quente, o bambambam, ficou irado, diz o capítulo 4. O capítulo 4, Neemias diz que ele se levantou, reuniu os seus irmãos, preparou o exército, chamou Tobia. Vamos para lá acabar com essa festa. Quando o Sambalate chegou lá, que viu a matéria-prima que os judeus recomeçavam, aí eles começam, em vez de atacar, eles começam a zoar, gargalhar. O texto diz que eles olhavam e diziam: o que é que estão pensando esses fracos judeus? Permitisse-lhe a isto? Eles estão pensando que vai ter fogo de novo aqui dentro? Eles pensam que vão fazer ressurgir dos montões as pedras que foram queimadas? A vergonha foi tão grande que Neemias, no versículo seguinte, diz: Senhor, faz essa vergonha tornar para ele. Sabe por quê, irmãos? Sambalate estava coberto de razão na ótica humana. Os geólogos afirmam que os muros de Jerusalém eram feitos de pedras calcárias. E a geologia diz que a pedra calcária, quando leva fogo, ela não presta mais para nada, ela perde a consistência. Na ótica de Sambalate, era os judeus colocar uma pedra em cima da outra, e a de baixo não aguentava e se desfazia. Foi por isso que Tobia, quando viu, disse: deixa, Sambalate, se preocupa não, se eles conseguirem, se vier uma raposa bater, o muro cai. E agora, Neemias, não podemos desistir, é o nosso recomeço. Mas pega a pedra, bota a espada na cinta, pega na outra mão a colher de pedreiro e a outra na leva, mas não podemos parar. Pá! E o muro vai subindo. É aqui que eu quero estimular você. Não sei como você chegou aqui nesse culto. Só estou preocupado como você vai sair. Então diga para quem está ao seu lado: esta noite, não importa como eu cheguei, mas eu vou recomeçar. E vai ser com as pedras que haviam sido queimadas. O que isso quer dizer? É quando ninguém acredita mais. É quando a própria natureza não acredita mais. É quando todas as circunstâncias são contrárias. Deus não vai precisar de pedras novas. O que são pedras queimadas, pastor? Aquele sonho que você já se esqueceu. Aquela promessa que não acreditaram. Aquela família que o inferno pensou que ia destruir. Aquele fogo que o inferno pensou que tinha apagado. Me permita, porque me pediram para dizer, embora vocês já ouviram. Me diziam que eu não valia o que comia. Quantas vezes eu não quis tirar a minha própria vida. Meus irmãos diziam: esse nego não vale o que come. Aí um dia chegou um crente e disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: ninguém pode acreditar em mim. Ele disse: Jesus acredita em você. Mas eu sou cheio de defeitos. Mesmo assim é por isso que ele acredita em você. Cheguei e fui para a igreja. Com 15 dias fui batizado com o Espírito Santo. Passei 3 dias falando em línguas estranhas. Que era assim, não era? Hoje é só na hora do hino, mas naquele tempo. Com 26 dias desci as águas batismais. Com 1 ano de crente eu já tomava conta da mocidade da fazenda que eu morava. Com 1 ano e meio de crente, um pregador chegou na igreja, pequenininha, 6x8. E ele naquele culto, eu sentado como os irmãos estão lá, ele pediu para eu ficar de pé. Quando eu fiquei, ele disse: Deus está me dizendo a você que você é um projeto na mão dele.
Te prepara, porque o mundo vai conhecer o teu nome. E o Brasil vai clamar por você. Porque Deus tem um mistério na tua vida de reconciliação. Irmãos, se você estivesse comigo naquele culto, você não dava glória a Deus. Era dentro da cana onde eu morava. Pobre. Igrejinha só de gente que tinha muita terra nas unhas. Cortador de cana. Foi tão sério que com 3 dias depois, um grupo de obreiros foi na minha casa. Porque eu era crente, pastor. Eu orava 8 horas, quando não dobrava à noite. Aí eles diziam: Bento, tu chegasse agora na igreja e a gente está preocupado. Por quê? Para você não decepcionar-se com aquela profecia de domingo. Mas o que é que houve? Olha, Bento, a gente é experiente nesse negócio. O pregador errou, Bento. Não pode ser você. Aí eu disse: por quê? Você tem 3 grandes defeitos que é impossível acontecer. Quais são os meus defeitos, meus amigos? Tu é pobre demais. Você é analfabeto. E para piorar, você é preto. E sabe o que doeu mais? Não foi a palavra deles. Foi que eles estavam com a razão. A psicologia diz que quando a gente ouve palavras desse jeito, que são verdadeiras, mesmo sendo pejorativas, elas atingem as substâncias neurotransmissoras do nosso sistema nervoso. Aí eu me recolhi e decidi: nunca mais eu entro numa igreja de crente. Vou parar. Aí no outro dia inventei de orar meia hora, que a chave ficava na minha casa, o dirigente morava na cidade, para nunca mais voltar lá. Aí 8 horas cheguei, dobrei o joelho, gritei. 8h30 eu fui me levantar. Aí parecia que tinha alguém me empurrando: fica aí. E eu deu 10, deu 12, fica aí. 4 horas da tarde eu consegui me levantar, doido da cabeça, desanimado, ferido, pronto para desistir. Quando eu saio da igreja, que vou para casa, vem um adolescente ingênuo: irmão Genival, a tua menina, 9 anos, Gisele, saiu às pressas de casa. O que é que houve? Ninguém sabe. Tua esposa levou ela para o posto de saúde. Vai lá, posto de saúde no interior, muito pobre. Cheguei na porta, o médico disse: você é o pai, senhor. Eu não pude fazer nada, filha. Ela já deu entrada em óbito. Entre. Quando eu cheguei na enfermaria, minha filha estava toda contorcida, a cabeça virada para as costas, os pés virados para trás. Parecia que alguém tinha remoído ela. Aí ela olhou para mim e disse: eu fiz o que pude, leve-a para casa e prepare o funeral. Porque naquela época a gente deixava o cadáver em casa e ia pedir o caixão na prefeitura. Aí eu peguei a menina acabado. A minha esposa gritava. Quando eu saí do posto, a multidão, vendo que eu pregava todo dia, que Jesus curava, salvava, aí a multidão começou: cadê o teu Deus? Aí eu vou acabado. Quando eu vou entrando na rua da minha casa, aí o Espírito Santo falou comigo: você vai para casa fazer o quê, meu filho? Fui eu que provoquei isso. Volte e leve ela para onde você estava orando, que eu vou mostrar a você quem sou eu. Eu vou lhe mostrar que eu não dependo do que o homem acha e nem do que o homem diz para fazer o que eu quero. Vai para lá e eu vou te mostrar quem sou eu. Eu passei direto com a criança no colo. Quando cheguei no piso da igreja, joguei. A menina toda troncha, a minha esposa gritando. Aí foram dizer ao médico que ele está doido. Foi para a igreja. Aí eu gritei: acabou. Aí quando eu gritava, aí a voz de Deus entra no santuário: fui eu que te trouxe aqui. E eu te trouxe aqui para te dizer que eu não desisto de você. A minha promessa está de pé, mesmo que o homem não veja. Fui eu que te escolhi, eu te tirei do meio do monturo e te fiz sentar no meio, vou fazer sentar no meio dos príncipes. E para você saber que sou eu que falo contigo, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina, os ossos começaram a se endireitar. Daqui a pouco a minha filha dá um pulo na minha frente e sai correndo no meio da igreja: pai, 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 pai. Ele ressuscitou. As enfermeiras, os médicos vieram, os vizinhos vendo a menina correndo. O médico dizia: Genival, o que aconteceu? Eu parava, olhei para ele: o senhor disse que o meu sonho, o meu projeto acabou, mas Deus é fiel, Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz milagre.
Eu estou falando isso porque eu estou falando para pessoas sujeitas a erros. Os teus erros não vão te destruir. O que pode destruir é você perder a esperança. Hoje eu recebo cerca de 35 convites por dia. Pastor, aqui é da Holanda, aqui é do Oriente Médio, aqui é dos Estados Unidos. 2 vezes por mês eu vou lá. Aqui é da Europa. Comprei um carro, está com 4 meses, não consegui andar ainda porque os aviões não deixam. Ei, é mole. É mole. Não precisei arrumar jeitinho. Nada contra, é o meu testemunho. Os irmãos diziam: Bento, faz DVD, vende, que tu vai enricar. Quero não. Faz um site, também não. Mas como é que o mundo vai ouvir falar de você? Eu só ando com a Bíblia e o óculos, e às vezes esqueço do óculos. Mas como é que o mundo vai te conhecer? Por que tu não cobra para pregar? Não. E como é que vão te conhecer, Bento? Não importa. A minha Bíblia diz que até os raios. Eu ouvi uma reportagem um dia desse, caiu 500 milhões de raios no sul, em meia hora. E o bonito é que a Bíblia diz que o raio, para cair, primeiro ele se apresenta a Deus. Senhor, tu quer que eu caia aonde? A Bíblia diz que o vento é ministro de Deus. O vento, para poder soprar, se apresenta a Deus e diz: Senhor, para que lado eu sopro hoje? Deixa o vento soprar, deixa o vento soprar, deixa! Receba renovo nesta noite. A unção de Deus está pegando gente aqui nesta noite. Recebe agora. Sabe por que os judeus não desistiam? Eu estava em um seminário hebraico e o mestre era judeu. E um dos colegas perguntou: por que os judeus não são crentes? O mestre disse: um judeu só é mais crente do que vocês tudinho. Mas por quê? A Bíblia mostra, e os judeus acreditam, que a promessa está na medula óssea. Deus colocou a promessa para os judeus na medula óssea, no tutano. E o homem não pode ir lá. Hoje a tecnologia já faz alguma coisa, mas só quem mexe lá é a espada, é a palavra que é apta. Então nesse período aqui os judeus nunca perdiam a esperança por causa disso. Eles acreditavam que na impossibilidade ninguém tirava essa promessa. Eles se orgulham disso até hoje. Só para os irmãos terem uma ideia, quando morria um judeu nessa época aqui do cativeiro, os pais não enterravam, porque eles acreditavam que durante 3 dias a decomposição não podia decompor a medula óssea. Então 3 dias Deus poderia levantá-lo de novo e ele recomeçar. Não é à toa que Jesus chegou no 4º dia. Era uma crendice judaica. Aí o pai, como não podia se aproximar do cadáver, pagava, e as pessoas pegavam o cadáver e levavam para onde? Para um vale. Chegava no vale, jogava o cadáver e não enterrava, deixava na superfície. Aí o pai chamava os filhos e dizia: amanhã todo mundo no vale, 6 horas, impreterível. O dia judaico na época era de 6 às 6. Quando amanhecia o dia, a família partia para o vale. A lei não permitia ele se aproximar, no máximo 50 metros. 50 metros do cadáver, a família parava. Aí o pai ficava olhando. 8 horas, nada. 9, nada. 10, o corvo pousava. Eu vi um corvo esse dia lá em Orlando, me assustei.
Aí o corvo arrancava o olho do cadáver, dilacerava a massa cefálica e ia embora. E a decomposição chegando. 6 horas terminava o primeiro dia. O cadáver apodrecendo, sem olho, e a massa cefálica desfazendo. Aí o pai ia para casa e dizia: ainda tem 2 dias, Deus vai fazer. Iam para casa, no segundo dia chegavam, e o cadáver ainda lá, se decompondo. Por volta de 11 horas, a águia descia. A águia rasgava o ventre do cadáver e comia as vísceras, os órgãos internos. Só deixava a carcaça. 6 horas terminava o segundo dia. O pai dizia: ainda tem uma noite e um dia, Deus vai fazer. Quando eles iam para casa à noite, a hiena chegava. A hiena lambia tudo que restava de carne, só deixava o esqueleto. Quando ele chegava no último dia, só estava o esqueleto. Isso implica dizer: ainda tem medula. A decomposição não tirou. As aves e os animais não comeram. Aí por volta de meio-dia, o quebrantoço, que a Bíblia fala em Levítico, ele descia. E o quebrantoço só come tutano de ossos. Aí o quebrantoço quebrava todos os ossos e comia a medula. Ia embora. Aí o pai saía, voltava para casa gritando: acabou, acabou. E ia embora. O tempo passa e ninguém acreditava mais. E com isso, o vale ia se enchendo de caco, de ossos. Quando ninguém acreditava mais, aí Deus entra no meio do cativeiro. E a Bíblia diz que ele chama quem? O filho do homem, que estava na beira do rio. Ezequiel, vamos ali comigo. Pega ele em visão e sai andando na terra. Ezequiel diz que quando chega no vale, Deus para. E olha o que é que ele diz. No meio do vale, ele não queria fazer, mas ele diz: Deus me fez andar em volta do vale. Deus mandou ele fazer um vistoria e trazer o relatório. Aí Ezequiel saiu andando, rodeando, sozinho. Quando ele rodeia todo o vale, aí ele chega dizendo: é muito. São muitos e o pior, Senhor, está sequíssimo. Aí Deus diz: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Aí ele diz: Senhor, só tu sabes. Segundo alguns eruditos, dizem que na ótica do homem, Ezequiel disse: ele me trouxe aqui para enterrar esses cacos. Aí agora Deus diz: filho do homem, vai de novo e agora vai profetizando. Você vai rodeando o vale dizendo: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Diga a ele, Ezequiel: eu vou trazer tendões, eu vou trazer nervo, eu vou trazer carne, eu vou trazer pele, e vocês voltarão a viver. Aí Ezequiel sai gritando ao redor do vale. Imagina, ele sozinho gritando no vale: ossos secos, escutem a voz do Senhor. Virá tendões, virá nervo, virá carne, virá pele, o Espírito, e vocês viverão. Olha que coisa linda, eu acho lindo isso aqui. A anatomia do corpo humano diz que os menores ou o menor osso do corpo humano está onde? No ouvido. A bigorna, martelo, estribo. Os menores ossos ou o menor osso do corpo humano é responsável na audição. Agora, se Ezequiel viu um vale cheio de caco, onde desgraça estava a bigorna? Aí ele diz que enquanto profetizava, conjecturando, a bigorna ouviu, não sei onde ela estava. Aí a bigorna passa para cá, para o crânio. Aí o crânio desce para a arcada dentária. E no meio do vale, a arcada dentária começou a gritar: tíbia, fêmur, costela, ei, o Senhor dos Exércitos está chamando, olha a voz dele. Aí Ezequiel disse que só via osso. Tchá, 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 tchá. Se formaram. Ezequiel, Senhor, está bonitinho. Chegaram cada osso no seu osso. Irmão, isso é demais. Não houve confusão. No meio do trânsito de ossos, cada osso se encaixava no seu osso. Aí ficou bonitinho. Aí Deus disse: Ezequiel, tão bonitinho, mas agora vem a melhor parte. Profetiza sobre os 4 pontos cardeais, e eu vou derramar o meu Espírito.
Ezequiel, quando profetiza, ele diz que o vento começa a soprar. E aqueles ossos se tornaram um exército poderoso. Não há Pentecoste sem um derramamento do Espírito. O perigo da nossa geração é que a gente está querendo conhecimento demais. Estamos debruçando em cima do conhecimento e estamos se esquecendo que quem faz é o Espírito Santo. Hoje é melhor pregar e entregar chave de carro. Hoje é melhor pregar a profecia de casa nova. Hoje é melhor pregar profecia de prosperidade do que pregar o renovo do Espírito Santo, porque isso não está dando agenda mais não. Fique de pé, por favor. 52 dias. Sambalat só ouviu o barulho. Glória a Deus. Aleluia. Rosana, o que é que está acontecendo? Esse barulho está vindo de Jerusalém. Mas que barulho é esse? O muro está em cima. E essa zoada? A glória do Deus dele voltou para lá e o fogo está pegando. E eles estão dando um culto de ação de graça lá dentro. Vira para esse crente que está ao teu lado aí, ó. Se você pode, se for do mesmo sexo, a não ser que seja parente, vira para ele assim, como eu estou com o meu companheiro aqui. E pergunta a ele: tu tem sonhos? Diga: tem projetos? Alguém engavetou? Alguém esqueceu? Diga a ele: se preocupa não. Quem pensou que ia enterrar teus sonhos? Quem pensou que ia sepultar teus projetos? Vão quebrar a cara. Não desista não. Aperta a mão dele e diga: ainda tem jeito. Abraça ele e diga: ainda tem jeito. Raias, de raias. I pray that shine the rover yada. I take a tire shine the river sound. I take a shine of raias shadaba. Estou derramando o meu espírito de uma forma torrencial. Estou levantando vidas do pó. E estou fazendo coisas maravilhosas no meio da minha igreja. Eu tenho urgência de um grande avivamento. E nesta noite, a minha glória está descendo neste lugar. A minha glória está invadindo vidas aqui. Para que saibam disto, recebam a apoteose da minha glória agora, diz o Senhor. Lugar, deixa eu ouvir o barulho dos ossos voltando. Deixa eu ouvir. É Pentecostes, é Pentecostes, é Pentecostes, é Pentecostes. Unção. Eu vou quebrar a ética, pastor. Eu vou quebrar a ética. Unção. Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Poderão reviver, filho? Deixa eu perguntar se tem alguém afastado da igreja.
Se tem alguém que se afastou da igreja, está aqui nesta noite, levanta a tua mão direita para eu ver. Está afastado, filho? Foi até hoje. Porque é a unção que está quebrando o jugo sobre mim. É ministrada na tua vida, filho. Deus tem urgência nos planos e nos projetos para você. Chega lá fora. Quebra, Deus, as correntes hoje. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Deus dá um basta hoje, filho. Como profeta de Deus, eu estou devolvendo os teus sonhos. Como profeta de Deus, eu devolvo os teus projetos. Vem. Vem, filho. Pode chorar. Aqui, quanto mais macho, mais chorão. O primeiro está aqui. Cadê a segunda vida? Pode estar aí pertinho de você. Que Deus te abençoe, filho. Cadê a segunda vida? Pode estar aí. A segunda vida pode estar além da parede, lá fora. Hoje Deus está devolvendo os teus sonhos, filho. Rompe a multidão e vem, vem. A segunda está vindo aqui. Essa é a hora da gente falar em línguas estranhas. Essa é a hora da gente dar glória. A terceira está vindo aqui. Pode chorar. Pode chorar. Cadê a quarta? A quarta está rompendo o corredor. A quarta está rompendo o corredor. Vem, filha. Dá um glória, igreja. Que Deus te abençoe, filha. É noite de recomeço. Cadê a quinta? A quinta está vindo aqui na minha esquerda. Vem, filha. A sexta está vindo no meio do corredor. Cadê a sétima? Me dá um sinal. A sétima está lá na calçada. Está vindo aqui a sétima. A oitava está lá na calçada. A oitava está aí pertinho de você. Vem, filha. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filha. Sai da frente. Abre o corredor. Abre as laterais. Rompe a multidão, filho. Rompe a multidão, filha. Vem. Vem. Tá vindo. Tá vindo.